Alô, brocadores, eu sou Wellington Fontes, professor de redação do Movimento Educativo PCD. Bom, hoje eu vou trazer para vocês uma informação de extrema relevância para quem no dia 6 de novembro quer fazer uma ótima redação, que são as competências de correção para essa disciplina. Na aula anterior, falamos sobre os 3 mandamentos da redação, que consistem em leitura, informação e treinamento. Neste vídeo, eu irei detalhar, claro, de maneira simplória, neste momento, as 5 competências que vão nortear a correção da sua redação no dia 6 de novembro. Bom, a primeira competência, a competência 1, ela fala de norma culta, ou seja, ela fala da correção gramatical dentro do seu texto. Portanto, nessa competência, basicamente, o INEP, os corretores, querem que você tenha um maior nível de correção com relação à parte gramatical, ou seja, levando em consideração o compêndio gramatical. Então, desvios de ordem gramatical, de ordem ortográfica, de ordem de sintaxe, de ordem de semântica. Então, nós precisamos de certo modo, diminuir essa margem de erro. E como é que você faz isso? Basicamente, com a revisão do seu texto. Então, a minha recomendação é que você revise pelo menos 3 vezes antes de passar o texto a limpo, que você no seu rascunho faça essa revisão para que você diminua a margem de erro e aí consiga 200 pontos nessa competência 1. Lembrando que são 5 competências e cada competência vale 200 pontos, fechando, portanto, 1000 pontos na sua nota final, que é a nossa busca, que é o nosso desejo, que é buscar 1000 pontos na redação. Bom, vou fazer um adendo especial à competência 2, que eu considero uma das mais importantes dessa prova. Mas você pode me perguntar, cada competência não vale a mesma coisa? Sim, na teoria. Mas implicitamente percebe-se que a competência 2 ela tem uma importância grande dentro dessa prova do Enem, pois ela fala inicialmente de compreensão do tema. Bom, ao pensarmos nesse aspecto, compreensão do tema de fato nos traz algo de tamanha importância, pois se você não entende o tema, basicamente, mesmo que você faça um texto espetacular, fantástico, se não atender o que a proposta de fato quer de você, automaticamente você não conseguirá produzir um bom texto. Então, pensando na compreensão da proposta, nós temos que pensar bem no texto de apoio, grifar as palavras-chave e aí conseguir interpretar a proposta com qualidade. Mas a competência 2 não fala apenas disso. Ela fala de fazer um texto nos limites da dissertação argumentativa. O que quer dizer isso? Basicamente que você traga o texto dentro do que pede o tipo textual, a modalidade textual, que é trazer um texto com a tese, com os argumentos e com tudo, com toda a estrutura que de fato norteia essa modalidade dissertativa argumentativa. Claro, essa questão do que é texto dissertativo e do que norteia essa questão dessa modalidade textual, eu irei detalhar em uma outra videoaula. Tranquilo? Beleza? Bom, agora, de posse dessa competência 2, que fala de fato desse texto dissertativo argumentativo, bem como da compreensão do tema, nós temos também um outro ponto importante, que fala do repertório sociocultural produtivo. O que quer dizer isso? Basicamente é você tornar a sua redação interdisciplinar, ou seja, conectar conhecimentos de várias disciplinas dentro da sua redação. Vou dar só um exemplo rápido, que é, se o tema for crise hídrica, por exemplo, inclusive foi um tema muito cotado para cair ano passado, e é um tema que pode cair a qualquer momento, pois vivemos crise hídrica de ano em ano. Bom, pensando nesse aspecto, você pode citar, por exemplo, para ilustrar a crise hídrica, como ela perpassa ao longo da história, Os Sertões de Euclides da Cunha. Você pode citar o 15 de Raquel de Queiroz, pensando na literatura. Você pode citar Deus e o Diabo na Terra do Sol, de Glauber Rocha. E você pode citar também, por exemplo, a música Asa Branca, de Luiz Gonzaga. Também você pode citar o quadro Os Retirantes, de Portinari. Ou seja, você juntou vários movimentos artísticos para ilustrar apenas uma temática, a crise hídrica. Ou seja, além de você atingir a competência 2 em sua plenitude, você conseguiu ampliar seu repertório e ser original. Nossa palavra-chave, que é originalidade. Beleza. Competência 3, que é selecionar e organizar dados e informações em defesa de um ponto de vista, consistindo, portanto, uma autoria. Galera, a minha recomendação é, e isso eu vou remontar o que eu falei na aula passada, que é a questão da informação, ou seja, se eu estou de posse da informação, se eu tenho a informação, eu tenho que lançá-la no texto. Mas lembre-se, não é quantidade de informação, e sim a qualidade que ela nos traz. Então, a minha recomendação é, em cada parágrafo de desenvolvimento, na argumentação, na medida que eu trago uma tese,
o argumento, a justificativa para essa tese e os fatos que vão endossar esse argumento. Então, trazendo tudo isso, esses fatos, em cada parada de desenvolvimento eu tenho que ter um dado comprobatório daquela tese inicial que eu trouxe. Então, galera, essa competência 3 ela é fundamental, porque ela consiste a autoria, consiste a originalidade. Então, os dados e os fatos que eu colher ao longo do ano e que eu tiver dentro do meu arcabouço, do meu repertório, eu tenho que lançá-las no texto, mas com muito cuidado para ter essa relevância de informação e, evidentemente, pensar sempre na qualidade e não na quantidade. Tranquilo? Bom, competência 4. Competência 4 fala dos mecanismos linguísticos para a argumentação, ou seja, está falando dos elementos de coesão. Galera, é fundamental que eu tenha os elementos de coesão certos nos momentos certos, ou seja, para ligar os parágrafos, as estruturas maiores, bem como conectar as sentenças, ou seja, eu preciso também ampliar esse repertório. Lembrando, eu tenho uma lista dos elementos de coesão lá no site movimentoeducativopcd.com.br. Você vai na aba redação e você clica no link lista de elementos de coesão e você vai ter todo esse repertório para atingir 200 pontos na competência 4. Então eu preciso desses conectivos para dar essa fluidez de leitura para o meu corretor. Lembre-se, eu tenho que facilitar a vida do meu corretor, ou seja, tem que ler meu texto em linha reta, ou seja, tem que ter uma clareza na hora de ler e aí conseguir sim atribuir uma boa nota. E finalizando a nossa ideia, a competência 5, e nessa também eu faço um adendo especial que eu considero das mais importantes. Galera, a competência 5 fala de proposta de intervenção que respeite os direitos humanos. Galera, é fundamental pensar essa competência de maneira profunda, pois o Enem quer avaliar não só sua capacidade de repertório, sua capacidade de discorrer sobre um tema, mas sua capacidade de intervir na problemática citada. Lembrando, todo tema é um problema de fundo social e para todo problema eu preciso de uma solução, eu preciso de uma intervenção. Mas é qualquer intervenção? Não, é uma intervenção efetiva, detalhada e específica, sendo ela também uma perspectiva realista para a resolução do problema. Então, eu preciso ser específico e não genérico. Por exemplo, dizer que o Brasil precisa de educação, isso é uma informação genérica. Mas dizer que o Brasil precisa de educação de base qualificada, valorização dos professores, que precisa de uma estrutura mais adequada, que precisa de educação em tempo integral, que precisa federalizar a educação, aí é ser específico, aí é bater em cima do problema. Então, a competência 5, ela vale 200 pontos, mas lembre-se, o Enem vai te avaliar na medida em que você consegue intervir no problema com qualidade, evidentemente tendo uma conexão com tudo que você argumentou anteriormente. Então, galera, aquela recomendação de leitura que eu fiz com relação aos direitos humanos, a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, ela é fundamental para que eu conheça os direitos humanos e, portanto, possa não feri-los, como pede a competência 5. Então, essa competência ela tem um adendo especial, pois de fato ela é muito importante e é uma das que causa mais dificuldade nos candidatos que vão fazer o Enem. Então, uma das competências que os candidatos mais têm dificuldade é a competência 5, que fala de proposta de intervenção. Portanto, eu devo alertá-los que, na minha concepção de texto para atingir uma boa nota, a margem de erro que nós podemos ter em cada competência é apenas 40 pontos. Porque se você tiver uma margem de erro de 40 pontos em cada competência, você pode tirar 800. E é claro, a nossa meta estabelecida já de início é entre 800 e 900 e, é claro, sonhando com os 1000 pontos, que vai nos encaminhar para a universidade. Então, galera, a minha recomendação é decorem as competências de avaliação. Por que eu estou pedindo isso? Porque você tem que se autoavaliar na hora da prova. Olhando para a sua redação, olhando para o seu rascunho, antes de passar limpo, eu tenho que perceber, peraí, a competência 1 foi estabelecida, a competência 2 está aqui, a competência 5 foi alcançada. Então, eu preciso olhar para o meu texto e perceber se todas as competências ali estão. Beleza? Tranquilo? Então, essa foi uma passada geral em todas as competências. Vou especificar cada uma e mentalizar, junto com vocês, a importância delas. Beleza, galera? Então, até o próximo vídeo. Se você gostou, se inscreva no nosso canal e teremos muitos outros vídeos e muitos outros materiais para te auxiliar na tão sonhada aprovação. E o PCD sempre para cima deles.